pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa segunda-feira, logo após esse grande domingo de Pentecostes, onde nos reunimos para clamar, vem Espírito Santo, nós queremos começar mais uma semana clamando a Deus essa graça, de termos a nossa vida conduzida pela luz do Teu Espírito, pela força derramada sobre cada um de nós, como está em Atos capítulo 1, versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e Ele vos dará força. Qual o intuito dessa força? Para sermos testemunhas de Cristo por onde nós formos. A você que está inscrito no canal Palavra de Esperança, muito obrigado. Se você não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha e nos ajude na missão de evangelizar. Como foi o seu domingo de Pentecostes? Espero que tenha sido cheio do fogo e da unção do Espírito em sua vida e que Deus possa, nessa semana que se inicia, conceder-nos a graça de olharmos para a nossa vida nesse tempo onde nós aqui no canal Palavra de Esperança estamos refletindo sobre a luz da palavra, porque a palavra diz no Salmo 118, versículo 105, que inclusive foi a leitura que nós usamos ontem: lâmpada para meus passos é tua palavra e luz no meu caminho. Que sobre essa direção da luz da palavra de Deus possamos reconhecer que somos pecadores, procurar, assim que possível, o sacramento da reconciliação e, com a graça de Deus, termos a nossa vida renovada, porque essa é a grande graça que temos ao nos confessar, a oportunidade de recomeçar. Irmãos, nós estamos numa luta constante pela santidade de vida. É um pedido da palavra de Deus para nós, o próprio Deus: sede santos como Deus é santo. Tanto é que o próprio São Pedro, na sua carta, vai dizer a mesma coisa, vai reafirmar esse pedido do próprio Senhor. Se o vosso Deus é santo, sejais santos vós também. E essa santidade de vida, temos a oportunidade de termos um instrumento de graça para nos auxiliar nessa luta constante que travamos e buscamos. E qual é? A confissão. Hoje nós vamos refletir de como me confessar. Como? De que forma? Na forma prática. Como fazer, posso dizer, esse exame de consciência? Posso dizer da parte prática diante do sacerdote? Talvez isso seja até estranho para alguns que acompanham o canal Palavra de Esperança. Mas eu tenho pessoas que me acompanham que talvez tenham muitos anos que não se confessam. Pessoas que antes estavam num caminho longe da presença do Senhor e agora estão vivendo um processo de retorno, de volta para Deus. Para isso é importante trabalharmos talvez o beabá mesmo, bem no início, aquilo que é tão fundamental no que diz respeito à confissão. Quando nós falamos dessa questão, dessa pergunta, como me confessar, é importante algumas observações. Para confessar bem, é necessário preparar-se de que forma? Com muita oração. E logo em seguida, faz-se um atento exame de consciência a partir da última confissão que eu fiz, né? Então isso significa confrontar-se com a palavra de Deus para distinguir as próprias incoerências, defeitos e fraquezas em pensamentos, palavras, atos e omissões. Diante de quê? De frente aí com as exigências do Evangelho. Como nós confessamos, né, na oração que rezamos quando estamos aí na Santa Missa ou na celebração da palavra, né? Por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, a confissão bem feita, ela deve partir dessa avaliação da nossa vida. E como eu já disse aqui na Palavra de Esperança, quando eu vou me confessar, eu não vou confessar o que os outros fizeram comigo. Não, eu vou contar ao sacerdote
os erros que eu cometi por pensamentos, palavras, atos e omissões. E a partir do momento que eu rezo, aí vem um segundo ponto importante, que é sentir dor e aversão pelos pecados cometidos com o propósito de não mais incorrer nos mesmos erros. Eu quero fazer aqui uma partilha da minha vida. Várias situações na minha vida eu tive que confessá-las por muitas vezes. E peço a Deus a graça de não ter que confessar de novo, porque são situações constrangedoras, né? Cada um de nós temos as suas lutas. E as últimas vezes que eu me confessei, eu me lembro que uma das vezes eu comecei a chorar dentro do confessionário. E o padre então ficou tocado com aquilo e perguntou: por que você está chorando, meu filho? Padre, tristeza de ter caído de novo nesse pecado. E ali o padre me orientou, foi muito zeloso naquilo que ele me disse. E ele me orientou a clamar constantemente para a minha vida a força do Espírito Santo. Quando viesse os pensamentos do pecado, que eu clamasse o Espírito Santo. Quando viesse a tentação, que eu clamasse o Espírito Santo. E assim então eu comecei a viver isso, né? Esse clamor incessante, né? Tanto é que é um dos temas que eu prego muito hoje na diocese, fora da diocese, que é a questão da força do Espírito Santo em nossa vida. Então, quando você reza, depois você vai pensar nos seus pecados e sentir aí uma dor terrível, uma aversão grandiosa por aquilo de errado, de ruim que você fez. Aí você vai para o terceiro ponto, muito importante, que é confessar ao sacerdote, que é chamado também de embaixador de Deus. Você vai confessar aí todos os seus pecados graves ou mortais, segundo a espécie e o número. E é muito útil confessar-se com frequência, mesmo os pecados veniais, porque se recebe um dom da graça que dá força no caminho de imitação de Cristo. Lembrando que os pecados veniais são pecados leves e os pecados mortais são os pecados graves, aqueles cometidos contra desrespeito aos 10 mandamentos, né? Se você então cometeu um pecado grave, um pecado leve, não interessa, é pecado. Se aquilo de alguma forma te atormenta, te rouba a paz, confesse. É interessante, né? Recentemente eu me lembrava de fatos da minha infância e eu quis confessar. O Espírito Santo me levou a confessar aqueles pecados diante do sacerdote. O sacerdote achou interessante, mas há quanto tempo isso aconteceu? Pois é, padre, eu nunca tinha me confessado, eu estou arrependido e eu quero pedir a Deus compaixão e misericórdia. Então, quando você reza e clama a luz do Espírito Santo, ele vem iluminar. Então, as áreas escondidas e escuras da sua vida, da sua história, ele vem trazer à tona. E aí você começa a recordar situações e, de alguma forma, aquilo agride o seu coração e você se arrepende. Olha que bonito. O Espírito Santo traz luz, você se arrepende e qual que é a atitude? Confessar. E aí, a partir daí, vem um quarto ponto muito importante. Fazer tudo o que for possível para reparar o mal que você cometeu. A absolvição, irmãos, ela apaga o pecado, mas ela não corrige todas as desordens que o pecado causou em nós. Por isso, quando eu sou perdoado do pecado, eu devo ainda recuperar a plena saúde espiritual. E o exercício penitencial que o confessor, que o padre sugere, ele não é dado só para a expiação dos pecados cometidos e para reparar eventuais danos causados, mas também como forma de ajudar para iniciar uma vida nova e favorecer a plena reparação da enfermidade do pecado. Então você se confessa, o sacerdote dá ali uma penitência. Eu já recebi várias penitências. Faz uma cesta básica, dá para uma família que precisa. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Reze um terço pela sua conversão e conversão de todos os pecadores. Então eu já recebi diversas penitências. E a plena absolvição dos pecados e a
reconciliação com Deus, ela acontece assim que nós recebemos a absolvição e cumprimos com a penitência. E se aquele erro que você cometeu, aquele pecado que você cometeu, você tem condições de alguma forma corrigir diante da pessoa, por exemplo, você brigou com alguém, tem como você reconciliar com essa pessoa ainda está em vida, tem como você se reconciliar com ela? Vai lá e se reconcilia. Ah, não tem como, porque a pessoa já morreu. Talvez é até importante você contar isso para o sacerdote, pedir a ele uma direção espiritual, para que você saiba como lidar diante daquela situação. Porque aquilo com certeza talvez te agride, te faz sofrer. Então é importante olhar para a situação, para o erro que você cometeu e lutar para não cometer novamente. Irmãos, e esta reparação é a expressão de uma revisão autêntica da vida, na qual o penitente procura suportar e reparar os efeitos maléficos de suas ações ou omissões, no seguimento de Cristo e em solidariedade com seus irmãos, sobretudo com aqueles diretamente atingidos pelos seus pecados. Ela pode consistir em orações, mortificações e em obras de misericórdia. Interessante, né, que a palavra de Deus diz para nós em Deuteronômio 6, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração. E se você ama a Deus, você precisa revelar e demonstrar esse amor através daqueles aos quais Ele colocou diante de você. E que talvez você tenha ofendido de forma terrível, machucado de forma terrível. Pode ser o esposo, a esposa, o filho, a filha, um amigo, um colega de trabalho. Então, olha, o pecado que você cometeu contra qualquer pessoa, você confessa, Deus te perdoa através da absolvição que o sacerdote concede, da penitência, mas se há uma possibilidade de reconciliação, de resolver o problema com a pessoa a quem você feriu, prejudicou, causou prejuízo, resolva, reconcilie-se, pague o prejuízo, para que você não carregue as consequências dessa atitude até o fim da sua vida, e principalmente quando você chegar um dia diante do tribunal definitivo, que é o julgamento, né, de cada um de nós, que cada um de nós vamos viver o juízo particular. Então, se você tem condições de resolver a situação que você cometeu, faça, por amor a Deus, por amor ao próximo e por amor à sua alma. Eu gostaria também de nessa segunda-feira, logo após essa grande graça de Pentecostes que nós vivemos, trazer aqui a meditação que confessar-se somente não basta. Como assim, João? O que você quer dizer? Escute bem. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado, suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se por meio de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e por diversas práticas de penitência, despojar-se completamente do velho homem para revestir-se do homem novo. Está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1473. O que o Catecismo está dizendo para nós? Olha, é importante demais confessar, mas é tão importante como se confessar, abrir mão do homem velho e revestir-se do homem novo, ou seja, mudar de atitudes. Eu disse agora há pouco que eu tinha situações da minha vida que toda vez que eu ia no confessionário eu tinha que confessar aquilo. Isso é humilhante, isso é vergonhoso. Isso é entender o quão falho, fraco e pequeno e miserável nós somos. Então, o catecismo está dizendo, olha, não basta só se confessar,
Precisa haver uma luta interior para não cair de novo em pecado. Precisa haver uma batalha interior para vencer essas situações que se levantam contra a sua vida, para que você não seja escravo de tudo isso. Interessante, né? Quanto à confissão, uma das aparições de Nossa Senhora de Fátima traz, inclusive, uma mensagem muito forte sobre isso. Você já deve ter ouvido, mas eu quero trazer novamente. A todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado de cada mês, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o rosário e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação de suas almas. Olha que interessante, né? A doutrina e a prática das indulgências na igreja estão intimamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. Então Nossa Senhora dá um caminho, a direção que com certeza pode nos favorecer e nos auxiliar nessa luta constante contra o pecado e para também apagar os nossos pecados e as penas dos nossos pecados. E aí aparece uma palavra interessante aqui agora nesse momento, né? Que é a questão das indulgências. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1471, vai dizer que a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Remissão que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos. Interessante que de tempos em tempos a igreja concede ao povo de Deus essas indulgências. Então é preciso estar atuante, participante sempre na comunidade e quando o sacerdote trouxer a nós essa boa nova, abraçar com todas as forças, porque ainda aqui podemos ir apagando muitas penas de muitos pecados que deveremos um dia ter que acabar de concluir e pagar no purgatório. Então, através das indulgências, essas penas, ou seja, as consequências do pecado, a gente já começa a ir apagando elas aqui, enquanto estamos aqui em vida, lutando essa igreja militante que somos nós aqui na Terra. Agora, irmãos, para lucrar a indulgência plenária, além da repulsa de toda inclinação a qualquer pecado, até mesmo aos pecados veniais, pecados leves, é necessário executar a obra indulgenciada e cumprir as 3 condições. Quais são elas? A confissão sacramental, né? A comunhão eucarística e a oração nas intenções do sumo pontífice, né? Do Papa. E se faltar a devida disposição, ou se a obra prescrita e as 3 condições não se cumprem, a indulgência será parcial, de acordo aí com o manual da indulgência número 26. Quando nós falamos desse assunto, né, da confissão, da indulgência, nós estamos dizendo, irmãos, a respeito da misericórdia de Deus para conosco. Interessante que para a igreja chegar a essa conclusão, a essas orientações, não foi uma decisão do dia para a noite, né? São anos de mergulho na palavra, são anos de realmente estudo, de buscar compreender aquilo que Deus tem reservado para nós. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Isso é dito aquele que é o nosso primeiro Papa. E a igreja vai compreender que através dessa palavra que o próprio Cristo traz a Pedro, essa grande graça acompanha toda a sua igreja. Então, quando nós trazemos e abordamos um assunto como a confissão, como as indulgências, nós estamos dizendo para você, a igreja que é rica em compaixão e misericórdia, o Cristo que escolheu essa igreja
para que essas graças chegassem até nós, Ele não está brincando. É muito sério. E é muito amor envolvido, é muita bênção envolvida. Deus quer derramar sobre nós o teu amor. Por que nós não buscamos isso? Por que relutamos? Por que colocamos desculpas terríveis? Confessar com um homem assim como eu? Não, é alguém que naquele momento está ali escolhido por Cristo para cumprir essa missão deixada por Ele. Eu não posso abrir mão disso, irmãos. Por quê? Porque isso implica direto com a salvação da minha alma. Eu preciso compreender, aceitar e entender que aqui não é o fim. Que nós trabalhamos e lutamos para receber das mãos do próprio Cristo a morada definitiva e eterna. Por enquanto aqui é algo passageiro, transitório. Mas é nesse passageiro e nesse transitório que eu luto e batalho para alcançar um dia o definitivo e o eterno. E se a igreja oferece meios para isso, por que eu não vou buscar? Por que eu não vou querer? Senhor, derrama o teu Espírito Santo de forma abundante sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, para que possamos verdadeiramente desejar o céu em plenitude, buscando viver de forma santa, agradável, perfeita, sabendo que podemos vacilar e cair, mas que quando isso acontecer, que nós possamos buscar a confissão, a adoração, a Eucaristia. Quando for liberado para nós as indulgências, que nós possamos buscar, compreender, entender, colocar em prática, para que isso seja já em purificação de nossas almas, para que nós possamos um dia, na eternidade, contemplar-te face a face. Santifica o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Santifica todo o nosso ser, pela graça transformadora do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos começando mais uma semana e podemos fazer isso na Sua presença. Que o Teu santo amor nos envolva, nos transforme e restaure todo o nosso ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pela graça do Espírito Santo, Deus abençoe sua vida, sua semana de trabalho, sua família e tudo que está em seu coração. Sede santos, como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.